Yeshua nasceu no lar judaico, nascido de pai e mãe judeus, através de uma concepção natural e não da forma mitológica por intervenção angelical como o sistema religioso romano quis transmitir. Se você estudar as mitologias, em várias delas há sempre a ideia de um Salvador com pai divino e mãe humana. No Egito, por exemplo, há a concepção virginal e miraculosa de Isis-Meri. Esta não é a ideia criada por Semiramis, que engravidando de seu sacerdote diz que seu falecido marido Nimrod, que naquela altura tinha se tornado o suposto Deus Sol, a possuiu e engravidou de Tamuz. O Messias deve ser descendente do rei Davi pelo lado paterno, veja Bereshit 49:10 e Yeshayahu 11:1. Segundo a reivindicação cristã que Jesus era filho de uma virgem, não tinha pai, e dessa maneira não poderia ter cumprido o requerimento messiânico de ser descendente do rei Davi pelo lado paterno. Mas em Romanos 1, versículos de 1 a 3 nos confirma que Yeshua é filho de Yosef, descendente de Davi segundo a carne. Vejamos. O termo Filho de Deus não é algo literal. Se assim fosse, a terra estaria cheia de semideuses e as escrituras em nada seriam diferentes das mitologias pagãs. Pois no próprio livro de Romanos diz: porquanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vale lembrar que os anjos foram chamados de filhos de Deus, Adão também foi, e o povo de Israel também o é chamado, e por sinal também é chamado de primogênito do Eterno. A genealogia narrada no livro que ficou conhecido como Lucas, difere da genealogia narrada por Mateus, simplesmente porque são pessoas distintas, enquanto na genealogia do livro de Mateus diz no verso 6, e a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão da que fora mulher de Urias. Na genealogia narrada por Lucas diz no capítulo 3 nos versos 31 e 32. Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé. Entretanto, José pai, Gabrá, de Miriam, que ficou conhecida como Maria, vem de Davi e Salomão, e José marido, Balá, de Miriam vem de Davi e Natã. Ambos vêm de Davi, mas, de filhos diferentes de Davi, um de Salomão e outro de Natã. Existem alguns nomes comuns entre as duas genealogias depois de Davi não quer dizer absolutamente nada. Pois é muito comum nomes iguais, ainda mais entre os israelitas. A genealogia narrada por Mateus se refere ao pai e não ao marido de Miriam. A palavra em que foi traduzida como marido, trata-se da palavra aramaica, Gabrá, que significa literalmente homem, o homem da casa, e abrange pessoa, marido e pai. Pela falta de contextualização e de atenção do tradutor ele traduziu como marido, e isso não está certo. O correto seria pai de Maria. Como veremos mais à frente. De sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até o cativeiro para a Babilônia, 14 gerações, e do cativeiro na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Veja, sendo assim, 14 mais 14 mais 14 é igual a 42. No entanto, em Mateus temos 14 mais 14 mais 13 sendo equivalente a 41, faltando uma geração justamente no último bloco, onde aparece a expressão ambígua Gabrá.
De fato, se você somar no capítulo 1 de Matityahu, Mateus, vai encontrar 14 gerações de Abraham, a Davi. De Davi a deportação babilônica, também dá 14 gerações. O erro grave é que da deportação babilônica até o Mashiach, só dá 13 gerações. Como isso é possível se no verso 17 a afirmação é de 14? O termo correto seria tomar Yosef como Gabrá, pai de Miriam. Yosef era um nome muito popular em Israel e com certeza este era o nome também de seu pai. Por isso, dessa forma, seria contado mais um nas gerações e daria 14, solucionando a imensa contradição. Então as últimas 14 gerações antecedentes a Yeshua são: de Zerubbabel a Yeshua não se encontra registro na Tanar. Provavelmente foi usado os registros que haviam preservados naquela época que foram mantidos até os dias de Flávio Josefo. Yeshua foi circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo possivelmente para fazer a cerimônia de Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que insere o jovem judeu como um membro maduro na comunidade judaica. Quando um judeu atinge a sua maturidade, aos 12 anos de idade, mais um dia para as meninas, e aos 13 anos e um dia para os rapazes, passa a se tornar responsável pelos seus atos, de acordo com a lei judaica. Nessa altura, disse que o menino passa a ser Bar Mitzvah, filho do mandamento, e a menina passa a ser Bat Mitzvah, filha do mandamento. O judaísmo considera o jovem de 13 anos maduro o suficiente para ser responsável por seus atos. Na Torá, livro do Gênesis, capítulo 34, há um verso que indica que é a partir desta idade que um menino se torna homem. Referindo-se a 2 filhos do patriarca Jacó, Shimon e Levi, narra o texto da Torá: cada um dos homens pegou sua espada. Na época em que ocorreu esse episódio, Levi tinha 13 anos de idade. Ele foi a pessoa mais jovem a quem a Torá se referiu como homem, revelando assim que aos 13 anos é a idade em que um judeu assume a maioridade religiosa. Como as meninas amadurecem mais cedo, o Bat Mitzvah, celebração de sua maioridade religiosa, é comemorada aos 12 anos. Na época do templo sagrado, o pai conduzia seu filho de 13 anos até o sacerdote, no templo. Este, então, dava a bênção para o jovem, assim como conselhos morais. Provavelmente, a cerimônia de Bar Mitzvah tem aí sua origem. Isso consta no capítulo 2 no livro de Lucas, sobre circuncisão de Yeshua, verso 21. E sobre a possível cerimônia de Bar Mitzvah no versos 41 e 42. Nos versos 41 e 42 diz que o jovem Yeshua teria 12 anos, mas há divergências até sobre a data correta da morte e nascimento de Yeshua. Yeshua participava das festas instituídas pelo Eterno, que não eram as de Roma. Em uma dessas festas, no mesmo contexto do capítulo de Lucas citado, houve um desencontro com seus pais que o acharam no meio dos rabinos dialogando, ouvindo-os e os interrogando. Lucas capítulo 2 versos 46 a 47. Quando o adulto entrou no templo e expulsou os cambistas. João capítulo 2, verso 17. E se cumpriu o que estava escrito em Salmos 69:10. Consumiu o meu fervor que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. O cristianismo diz que a Torá foi abolida. E Yeshua disse: eu não vim abolir a Torá nem os profetas. Mateus 5 verso 17. O cristianismo diz: a lei durou até o Calvário.
Mas Yeshua disse que nenhuma letra será tirada da Torá, até que o céu e a terra se passem. E Yeshua guardava o Shabat. O cristianismo diz o dia do Senhor é o domingo. E Yeshua disse que o Eterno é um. O cristianismo diz que Deus é trino. E Yeshua disse que só devemos adorar ao Eterno. O cristianismo ensina a adorar um Deus de 3 cabeças, e o próprio Messias Deus romano é o foco da adoração. E Yeshua ensinou que a vida é maior do que o preceito. Vale registrar que a tradição judaica interpreta corretamente as escrituras no sentido de que é possível realizar trabalho no Shabat para salvar vidas. Em outras palavras, existindo conflito entre o dever de guardar o Shabat e o dever de salvar a vida, este último deve prevalecer, consoante afirma o Talmud. E Yeshua guardava o mandamento do Shabat e nunca disse que este seria substituído pelo domingo. E Yeshua viveu antes da maioria dos rabinos do Talmud, e esta obra somente foi escrita por completos séculos depois de sua existência aqui na Terra. Veremos a seguir algumas comparações entre ensinamentos de Yeshua e ensinamentos de rabinos em boa parte no Talmud e em outras literaturas.
Os paralelos expostos sugerem que há uma fonte comum entre o magistério de Yeshua e do judaísmo rabínico, aniquilando o mito cristão de que Yeshua praticou e fundou uma religião distinta da judaica. É impossível estudar e entender as aulas de Yeshua sem levar em conta os pressupostos históricos, religiosos e sociais subjacentes, todos encetando para Yeshua como um mestre do judaísmo do período do Segundo Templo. Em suma, tanto Yeshua quanto os rabinos pertenceram à religião judaica e, por conseguinte, é natural que existam certas afinidades nos ensinos. Obviamente Yeshua em suas palavras estavam repletas de Torá. Vejamos alguns exemplos. Yeshua combateu a autoridade religiosa da época, não apenas sobre teologia e fé, mas também sobre a lei judaica, Halahá, o Shabat, as festas, a purificação, a adoração.
Porém o mais importante que ele ensinou foi o relacionamento humano. Yeshua acreditava em guardar todos os mandamentos da Torá, mas acreditava que eles poderiam ser aplicados de um modo diferente. Com amor, com compaixão, com sentimento. Ele criou um exemplo de um novo caminho dentro do judaísmo, não fora do judaísmo, pois ele não deixou de ser judeu. Yeshua era muito crítico com relação à busca de honrarias pelos rabinos. Ele ridicularizou as preocupações deles com coisas simples. Para Yeshua, a essência da Torá era amar ao Eterno acima de todas as coisas, que dessa forma as pessoas conseguindo isto, automaticamente, amariam o seu próximo como a ti mesmo. Diferente do preceito negativo estabelecido pelo Rav Hillel, 60 anos antes da Era Comum até 9 anos da Era Comum, não faça ao teu próximo o que você não quer que te façam. Yeshua enfatizou uma ideia positiva: trate ao seu próximo como você deseja ser tratado, vendo rabinos adotando para si mesmos títulos de mestres e sábios. Yeshua os chamou de cegos guia de cegos, algo que os irritou muito. Eles viram isso como uma provocação, e estavam começando a ver em Yeshua um problema. Disseram que Yeshua era um charlatão, um guru hipnotizando seguidores incautos. Em resposta, Yeshua os acusou de lançarem sobre o povo uma carga pesada demais, de observâncias restritas e regras sem tanta importância, que os próprios rabinos eram incapazes de guardá-las. A missão de Yeshua foi reconectar as almas perdidas da casa de Israel à corrente de gerações do povo judeu. Em algum momento estas almas foram desligadas e através do mérito e dos ensinamentos de Yeshua, elas são reconectadas. Sabemos também que uma porção das nações acabaram acordando neste processo, já que as almas da casa de Israel se encontravam entre elas. A casa de Israel refere-se às 10 tribos que foram dispersas devido aos erros do rei Jeroboão, aquele que pecou e fez pecar, e foram levadas ao exílio na Síria e acabaram se misturando com as nações. Sua maior missão foi oferecer uma expiação pelas almas da casa de Israel. Isaías 53, das 10 tribos do norte que se dispersaram. Ele foi um mártir, e o seu mérito serve para ajudar as pessoas que captam o seu testemunho, a fim de que façam Teshuvá, retornando ao Eterno e à Torá. Yeshua é o Mashiach de Israel, e irá retornar provavelmente com outro nome. Apocalipse 3 verso 12, pois a sua história foi distorcida e usada pelos romanos para criar uma falsa religião. Uma religião idólatra em que coloca o seu Messias como Deus e centro de todo o serviço divino, que despreza a Torá e ainda é antissemita. Ao criarem o livro pelo qual ficou conhecido como Novo Testamento, misturaram a cultura judaica com toda sorte de cultura grega, persa, egípcia, budista e por aí vai. Neste estudo foi e está sendo usado apenas resquícios deste livro que são concernentes à cultura judaica, Torá, Talmud e escritos dos sábios. O mal não vai perdurar para sempre. O Mashiach, com permissão do Eterno, retornará para vencer o mal e reinar na era messiânica, e aí profecias que cabem apenas à sua segunda vinda irão se concretizar. Como disse Yeshua certa vez: conheçam a verdade e a verdade libertará vocês. Engraçado como sabemos que o nome de Yeshua
causa problemas até hoje. Se ele não fosse tão relevante assim, seu legado teria sido esquecido no tempo, assim como foram os mais de 15 messias que apareceram na história de Israel, entre eles Bar Kokhba, apoiado pelo rabino Akiva na época. Ninguém poderia prever como a chama deste judeu se tornaria em um grande incêndio, que impactaria o destino da humanidade por 2000 anos e provavelmente até o fim dos tempos. E o Messias trará ao mundo conhecimento universal da unidade do Eterno, e crenças falsas deixarão de existir.